a sua família foi salva, o povo foi destruído. Noé saiu da arca após o dilúvio. A primeira coisa que Noé fez foi um culto, ação e graça ao Senhor, adorou a Deus. Mas o irmão Noé, por um motivo ou outro, acabou fazendo uma coisa que não devia, e os seus filhos acharam aquilo terrível. Noé bebeu um pouco de vinho, ficou um pouquinho alegre, e os seus filhos fizeram desunião entre si, e começou então, irmãos, a ir um para um lado, e um para o outro. Descendente de Cã foi para um lado, descendente de Jafé foi para o outro, e tornou-se tudo de novo como Deus não queria. O homem está sempre tomando decisões erradas, o homem está sempre se precipitando. Eu ouvi uma palavra no dia, entendi que Deus falava, irmãos, em nome de Jesus, quando Deus chamou Abraão e falou para Abraão: Abraão, farei de ti pai de uma grande nação. Abraão então ouviu a voz da sua mulher, se precipitou, coabitou com uma outra mulher e teve um filho com o nome Ismael. E depois de passar-se uns anos, algum tempo, Deus então deu um filho a ele, por nome Isaque. Ismael, irmãos, é filho da precipitação. Isaque, irmãos, é filho da promessa. O que Deus tem para você não é precipitação, é promessa, glória. Fique no Senhor que Ele vai te exaltar. Aleluia! Aleluia! Eu tenho visto muitos homens de Deus, irmãos, homens que Deus chamou, mas que se precipitam, colocam os burros, o boi no cavalo na frente da carroça, vai o negócio fica meio doido, ele se precipita, ele até é homem de Deus, mas por causa da sua precipitação, Deus tira a mão de cima dele, e ele fica sofrendo, pagando na terra, e ainda coloca a culpa em Deus. Que povo é esse que Deus resgatou? Que povo é esse que Deus resgatou? O povo agora estava mais uma vez afastado de Deus. O povo agora estava mais uma vez afastado de Deus. E a Bíblia diz que veio então a época dos reis, a época dos juízes, a época dos profetas, e o povo nem mesmo assim tomava jeito. Se você leu a Bíblia, se nós acompanhamos a palavra do Senhor, se começar a acompanhar o livro de Juízes, você vê cada história maravilhosa, irmãos. Cada história linda. Você vê Sansão se levantando com a autoridade de Deus, mas depois, por causa do pecado, da fraqueza, ele cai e joga o plano de Deus por terra. Você começa a ver Jefté sendo levantado por Deus, sendo filho de uma prostituta, abandonado pelos seus irmãos. Deus o exalta, mas depois desvia. Você vê muito Otiniel era um profetinha da casa do Senhor, que ninguém dava nada por ele. No capítulo 6, se me fala a memória de Juízes, fala sobre Otiniel. É um nome simples, mas Deus o exaltou. O Deus governou sobre ele, deu autoridade, mas depois que Otiniel partiu, o povo começou a pecar tudo de novo. Ei, irmão, que povo é esse que o Senhor resgatou? E que povo eu e você estamos encaixados? E que povo nós estamos? Que povo nós somos? O povo que vai morar no céu, ou é o povo que vive dizendo que é crente, mas só Deus sabe como está vivendo? Deus me deu essa palavra, Senhor, eu queria pegar tanta palavra de gostosa, mansa, aquela palavra que desse assim, ó, gostosa, que o povo fosse assim, que delícia. Mas, irmãos, a palavra de Deus, para uns, ela é geló, mas para outros, como diz o salmista, é docinho com mel, é maravilhosa, é formosa, é a palavra de Deus que nos ajuda a chegarmos nas mansões celestiais. Diz mais aqui. Depois de Deus fazer promessa a Jacó, promessa a Abraão. Abraão então teve um filho, Isaque, todo mundo sabemos. Teve Ismael, depois teve Isaque. Isaque não consegue governar bem a sua casa. Tem 2 filhos. Os 2 filhos dele é uma briga constante na barriga da mãe. Diz a Bíblia que na barriga da mãe ela se simbolava. Era Jacó e Esaú. Era uma guerra que só Jesus. A barriga daquela irmã, misericórdia, que devia parar no lugar, devia ser jogada para um lado, para o outro. Eram 2 reinos ali, um brigando para o outro. A Bíblia diz que quando Esaú nasceu, bonito, grande, forte, no calcanhazinho de Esaú tinha uma mãozinha mirradinha, como se fosse a mãozinha de um mico. Sabe como é que é um miquinho? Um negócio mirrado, feio. Assim era a mãozinha de Jacó, agarrado no calcanhar de Esaú, segurando para que ele recebesse a primogenitura. Foi um negócio terrível. Você vê muitos anos de tribulação dentro da própria família. A mãe de Jacó prepara então um guisado, engana o seu próprio marido para beneficiar um filho. Ei, irmão, tem acontecido isso em nossa terra. A mãe
os erros do filho, esconde para o pai não saber, depois vai para a igreja chorar, dizendo que o filho está viciado, que o filho está problemático. Mas minha irmã, se você contar para o teu marido, viver unido com ele em nome de Jesus, vocês vão reger junto à casa, Deus vai abençoar, porque é bom, é assim que Deus quer. Se aquela irmã tivesse contado para Isaac o que tinha acontecido, aquilo não teria acontecido. Um não teria tentado matar o outro porque tomou a sua bênção, porque tomou a primogenitura. Deus, ele é fiel e vai cumprir com as suas promessas, sem eu e nem você precisar dar um empurrãozinho, uma ajudinha para Deus. Fique tranquilo, irmão, tudo acontece no tempo do Pai, é o Pai que determina. Ah, irmão, Deus tarda, mas não falha. Negativo. Deus não tarda, Deus não falha, Deus faz tudo no tempo dele, na hora dele, como ele quer, porque o povo é dele, e se tu é povo é dele, espera no tempo de Deus. Aleluia. Eu vou tentar seguir essa palavra para não fugir dela. Os filhos de Jacó deram problemas. Agora então Jacó, já velho, vai pagar pelo seu erro que fez com o seu irmão. O que aconteceu? Jacó teve um monte de filho. Aquele homem teve filho, com 12 filhos. Dentro daquele filho, daquela filhada todinha, mas o erro que Jacó cometia, a mesma coisa que sua mãe fazia e que o seu pai também fazia. Ele tinha um filho que adorava mais,